Bom dia a todos. Que os nossos corações estejam abertos para esse tratamento abençoado. Vamos dar o nosso bom dia, turminha? Bom dia. Ah, que bom. Um dia ainda farei um bom dia tão bom quanto Aldinha. Bom dia. Bom dia, queridos. Excelente dia para nós. Bom dia, gente. É muito bom falar bom dia antes da Aldinha, porque senão fica difícil depois, né? Eu não perdendo meu emprego, tá tudo uma belezura. Bom dia, turminha! Aê, belezura! Um super, hiper bom dia para nós. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paty. Vou tentar aqui. Olha aqui. É muita coisa, né? Vamos tentar. Bom dia, gente. Uma alegria falar desse tema, né? Quando a gente pensa, né, Fausto, nessa carta de Coríntios, a gente vai estudar um pouquinho da origem dela. É uma coisa que não acontece hoje em dia, porque o cenário é o seguinte: um grupo que vai defender uma causa. E aí, eles se apropriam dessa causa, estudam a causa e, cheios de esperança, vão em frente. E aí, no caminho, cada um começa a defender a causa própria. E aí, há uma divisão ali em Corintos, né? Paulo funda a igreja de Corintos para que eles possam ali dar continuidade a essa missão de falar, de trazer a ideia do amor que o Cristo veio trazer, né? E aí cada um começa a defender os seus próprios pontos de vista. E aí é nesse momento que Paulo manda a carta para falar que, olha, o cerne da questão é o amor. E Emmanuel, com a sua sensibilidade incrível, escolhe esse tema para nos ensinar sobre a compreensão em relação à amizade. Para pincelar aí para a gente e nos lembrar a todos os instantes que cada um de nós vamos construindo ou conquistando habilidades diferentes ao longo da nossa caminhada. Mas, em essência, se aprendermos a amar, a gente vai entender que cada um, dando o seu pedacinho, o seu bocadinho de conquista, a gente vai se unindo em valores para a causa maior, que é a causa de Deus, a causa do Cristo. Então, essa é uma mensagem mesmo difícil e belíssima ao mesmo tempo, porque vem falar de uma grande dificuldade para nós, que é de nos colocarmos num patamar de igualdade perante os nossos irmãos, numa causa maior, nos entendendo nos todos como filhos do Criador. Então, a mensagem começa assim: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, é obra de colaboração, é obra de harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhe as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena a afirmativa transborda sabedoria vastíssima. Porque aqui ele traz a essência, é o amor. O resto, se é que existe o resto, né, para além do amor,
todo o entendimento que tangencia isso, a gente vai construindo ou amadurecendo na nossa jornada evolutiva em colaboração com os nossos companheiros de jornada. No Livro dos Espíritos, preciso de uma quarta mão. No Livro dos Espíritos, na parte da lei de sociedade, tem algumas perguntas lá, 4 perguntas lá, se eu não me engano, e na parte 768, ele vai falando sobre isso, né? Na verdade, essa parte da lei da sociedade, da importância de nós vivermos em harmonia, em sociedade, em conjunto, não em isolamento. E aí, os espíritos nos trazem na resposta da pergunta 768 assim: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Porque uns com os outros vamos sendo espelhos, e que maravilha se pudéssemos dar realmente a oportunidade de sermos espelhos. Porque assim, no contato com o outro, eu conseguiria ver as minhas mazelas morais, identificar as minhas dificuldades, e assim caminhar para trabalhar em cima disso. E além disso, eu, com outro companheirinho que já adquiriu aquela habilidade, eu posso pegar e falar assim: deixa eu ver como que faz. Quem sabe eu posso começar a pensar em algo semelhante. Mas nós nos esquivamos, nos protegendo, querendo ser maiores na nossa insegurança moral, nos vendo como pequenos. O jeito que a gente encontra de se fazer grande é diminuindo o outro. E a gente vai na crítica exacerbada, se afastando dessa grande oportunidade de, em colaboração, crescermos em harmonia. E aí, André Luiz, no livro Sinal Verde, nos traz assim: perante os amigos, ele nos diz: o amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama, olha isso, quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. Eu quero você do meu lado para você atender às minhas necessidades. Aquilo que eu quero, do jeito que eu gosto e como eu penso. Mas e o amor pela individualidade? Pelo aquilo que o outro é, da forma que ele dá conta de ser. A amizade verdadeira não é cega. Olha aqui, maduro que ele nos traz isso, né? Ela não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los, sabe respeitá-los, sabe entendê-los ainda assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando a gente decidir sair desse lugar de si mesmo para amar. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Não vou ler a mensagem toda, vou selecionar aí alguns trechinhos, mas depois vocês podem pegar na íntegra no Sinal Verde. Chama Perante os Amigos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. E aí é que o negócio não dá certo para nós, porque a gente quer que seja do nosso jeitinho. Não se verifica na direção das nossas escolhas. Quanto mais amizade você der, mais você receberá. E aí ele nos diz assim: se Jesus nos recomendou a amar os inimigos, o que dirá aqueles que nos dá o coração?
Aí eu vou me permitir aqui abrir um parêntese para trazer também para nós uma reflexão sobre uma outra qualidade de amigo. Buscando aqui uma referência em Chico. Chico fala assim, que sempre teve um companheiro que o ajudou muito, o acompanhava em todos os cenários. Aonde estava esse companheiro junto. Sempre ponto auxiliar. Ele se sentia com muita saúde, no melhor bom humor possível. E o amigo mudou um pouquinho. Precisou levar esse amigo para o médico. Precisou ajudá-lo a fazer alguns exames. Acompanhá-lo nesse novo cenário de algumas dificuldades que esse amigo passava a enfrentar. Então, enquanto ele queria ir encontrar com as pessoas, o amigo queria ficar quietinho. Se ele queria levantar, o amigo queria sentar. Se ele queria ir trabalhar, o amigo queria descansar. Esse amigo que foi tão companheiro em tempos remotos. E ele diz assim, esse amigo já ultrapassou os 70. Ele quer uma cadeira de balanço. E eu lutando com esse amigo. Então ele diz, não tenho podido estar com os meus amigos como eu gostaria. Estou pedindo tolerância, perdão, paciência, bondade, porque esse amigo está em condição de um obsessor pacífico ou um amigo alterado. Esse amigo é o corpo. Então, por vezes, esse amigo que tanto nos acompanha, fazendo todas as nossas vontades, ele também, em algum momento, pede um quê de esforço nosso para também o acompanhá-los. Porque, às vezes, ele não dá mais conta de atender a todas as nossas exigências, que tanto colocamos em cima deles, às vezes. E, às vezes, é um companheiro que tem as suas lá limitações. E, por que não também compreendermos com muito amor esse nosso companheiro, que é o nosso corpo? E aí, continuando assim. Olha isso, Theo. Ai, obrigada. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, voltando ao texto. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com um alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus, como Fausto trouxe para nós. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas orando, servindo, trabalhando e amando. E aí, tem uma parte da caminhada, e aí eu vou buscar aí algumas referências em Pedro hoje, para que a gente possa aprofundar um pouquinho nesse entendimento sobre compreensão. Tem um trecho de Pedro, em que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, amo. Tipo, que pergunta é essa, né? E aí, Jesus repete, Pedro, tu me amas? Amo. Será que está alguma coisa acontecendo? Será que ele está vendo alguma coisa aqui dentro de mim? Né? Deve ser pensado assim, Pedro, né? E aí Jesus, não contente, pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Amo. Está acontecendo alguma coisa? O que eu fiz de errado? Você não consegue perceber em mim o amor que eu tenho por ti? Jesus. E Emmanuel nos traz a mensagem, buscando referência aí em Pedro, para nos dizer que não importa todo o conhecimento que a gente vai adquirir. Não importa quantos títulos nós tenhamos. Não importa quanto debrucemos em cima dos conhecimentos. Se não tivermos amor. Todo o conhecimento vastíssimo é de fundamental importância, sem dúvida. Porque nos dá uma alicerce, uma base, onde a gente busca ali esforços para a nossa mudança íntima. Mas se não tiver amor, e estava ali Jesus, tentando marcar no coração de Pedro, que acima de qualquer conhecimento que ele tenha adquirido na caminhada com Jesus,
Era o amor que precisava embalar todos os movimentos do cristianismo, do ser cristão, do nosso movimento com o próximo, com o outro. Então, é nessa ideia, né, do Pedro, tu me amas, que nós podemos também perguntar para nós. Fulaninho, tu me amas? Né? Como se Jesus estivesse aqui conosco, em nossas relações diárias. Na hora que eu tenho contato com o outro, ali há um traço, um lastro de amor a conduzir as minhas escolhas, e por vezes, ou a maioria delas, a gente vai identificar que não há. E aí a gente, na mesma hora, fala assim, não teve amor nesse momento. É um processo de aprendizado. E quando a gente fala, opa, olhei que não tem amor, eu estou retornando à casa paterna, redescobrindo esse amor que vibra em todos nós. É um processo de construção. E aí a gente fala para nós mesmos também. É preciso, com amor, também compreendermos as nossas dificuldades no processo evolutivo. Você pode passar. Ai, você passou. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva e observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as suas dívidas de amor para com os outros. Então, é muito interessante, eu vou voltar só um pouquinho aqui. Quando ele fala assim para nós, observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Como que nós estamos sendo planta no jardim alheio? Quais as nossas exigências na relação com o outro? Qual a nossa alegria que nós já temos de servir? Há mais uma vez em Pedro. Pedro questiona Jesus por que ele multiplica pão e vinho. Multiplica pão, transforma água em vinho. Que história é essa? Dele transformar água em vinho, numa festa? Quais são as consequências disso? E há um discurso belíssimo sobre isso aí que Jesus faz para ensinar a beleza de servir a um amigo. E aí ele pergunta, Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo? Nós conhecemos a alegria de servir a um amigo, de verdade, sem exigir nada em troca. A alegria de dar sem precisar receber nem mesmo consideração. Quantas vezes a gente dá e a gente fala, fulano não ligou nem para falar obrigado. Passou direto, você viu? E tem mais para agradecer pela oportunidade que nós já temos de termos conquistado em nós a habilidade de dar, de amar, de servir. Mesmo que ainda em migalhas. Mesmo que ainda dos pouquinhos. E a migalha é uma condição de parâmetro, né? É uma questão de parâmetro, né? Depende de onde eu estou, para onde eu estou olhando. Se eu sou uma formiga ou se eu sou um gigante, né? Porque na nossa condição, as migalhas que a gente pode dar, elas são grandiosas no coração dos amigos que as recebem. Assim como nós, nos pequenos movimentos dos nossos amigos, somos tão abençoados por aquela energia carinhosa que nós recebemos. Então, vale a pena a gente se perguntar, será que a gente já tem a alegria de servir ao amigo? E servir é em todos os cenários, inclusive na compreensão, no entendimento, no respeito que a gente tem pela nossa condição e pela condição de cada um, sem fazer exigências de nenhuma ordem. E é engraçado, porque a gente fala que ama, eu te amo, mas muda desse jeitinho, assim, porque o óculos sua cabeça está torta e está me incomodando. Não, mas isso, agora fica bom.
A gente vai fazendo assim na caminhada da vida, né? Imita o lavrador. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Imita o lavrador prudente e devotado, se deseja já atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. E aí, a gente vai lembrar de um momento também bastante precioso de Pedro. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu gosto muito de contar essa história. Porque Pedro lava os pés dos discípulos, né? E Pedro fala: como assim os discípulos estão deixando Jesus lavar os pés? Que absurdo, que arrogância. Eu fico imaginando a gente vendo Jesus aqui sentadinho, fazendo uma fila para lavar pé aqui. O que a gente... Oh, meu Deus do céu. Então, estava lá Pedro nesse cenário. E aí Jesus capta essa informação, junta coladinho amorosamente com Pedro e fala assim: Pedro, você, antes do galo cantar 3 vezes, você ainda vai descobrir que o homem é mais frágil do que perverso. E aí, Jesus, falando que ele iria negar Jesus 3 vezes e assim descobrir que o homem é mais frágil do que perverso. E Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E nem percebe. Se não fosse o galo, passava despercebido. Se não fosse o danadinho a cantar, estava ali, segue negando. Na hora que o galo canta, Pedro cai a ficha dele. Que aquele amigo, ele não estava dando conta de estar juntinho naquele momento que ele estava precisando. E ele cai em si e vai buscar Jesus, que está já preso. E entre as grades, ele identifica o olhar de Jesus. E o que ele consegue identificar é amor, é compreensão, é respeito pelas suas próprias escolhas. E aí, diz Humberto de Campos, que nesse momento, ele se recolhe em si, num choro profundo, amargo, como quem diz: para que eu fui fazer isso? E diz que Jesus desdobra nesse momento, acolhe Pedro, chegando pertinho dele. E aí, nesse instante, ele entende que o homem é mais frágil do que perverso. E não só isso. Nesse instante, é como se Pedro ali percebesse, se descortinasse nele, desnudasse nele o amor, para além das exigências. Aquele amor que não espera nada em troca, nenhum tipo de retribuição. Aquele amor que nos convida a oferecer as migalhas que a gente tem para dar, em qualquer que seja o cenário ou circunstância, na alegria de servir. E é aquele amor que igualmente nos convida a compreender e receber com gratidão as migalhas que os outros também, na condição deles, dão conta de nos oferecer. E aí sim, a gente vai entendendo o amor como ele nos amou. O amor que, diz Chico Xavier, suplanta a ideia do amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Mas o amai-vos uns aos outros como ele nos amou, sem exigir retribuição de ordem alguma. Então, muito obrigada. Que as reflexões de Jesus possam tocar fundo na nossa alma. Isso foi um estudo que, para mim, foi muito carinhoso, falou na minha intimidade, com muita profundidade, porque vale a pena a gente se questionar se a gente já tem a alegria de servir e se a gente já está disposto a amar sem pedir retribuição alguma. Muito obrigada.